Se achar Malaquias é só voltar, que você acha Zacarias. Zacarias capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalho de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo ou de gemido dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruído a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores a matam, e não se tem por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei, e eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, a gente quer abrir as portas para receber coisas boas, irmãos. Quem não quer, abre as portas da sua casa, que está chegando aí uma bênção, está chegando um recurso, está chegando um dinheiro, está chegando coisas boas. Todos nós queremos abrir as portas para que entre coisas boas. Ninguém abre a porta sabendo que tem um ladrão ali. Ninguém abre a porta. Pelo contrário, vai procurar deixá-la mais fechada ainda. E aqui fala para abrir as portas do Líbano. A primeiro momento parece que é uma coisa boa, porque o Líbano é bom. Só que abre as portas para que o fogo consuma os cedros. Abrir a porta para vir fogo, para consumir. Como eu disse, ninguém vai abrir a porta para vir um mal. Nós vamos abrir a porta para que venha o bem. Aí fala de gemer, de chorar, porque os bosques, os pastos seriam destruídos. Agora pensa, pasto fala de onde as ovelhas se alimentam. As ovelhas precisam de pasto. Bazã, também lugar fértil. Líbano, lugar fértil. Pasto, floresta. E eles precisavam disso. Só que aqui fala para abrir para vir um fogo. E geralmente as nações, quando ia destruir ou ia cercar alguma cidade, elas destruíam os pastos, as florestas, para que aquele povo não tivesse acesso ali ao alimento, onde o povo não tivesse acesso aos recursos. Aí seria mais fácil. Por isso vocês vão ver, muitas vezes o cerco, o povo morrendo de fome lá dentro, passando necessidade. Lembra Samaria? Lembra Judá? Por quê? Porque destruiu os recursos, os alimentos para chegar. Agora vamos lá, igreja. Imagine os nossos recursos ser destruídos. Imagine os nossos alimentos, o que a gente recebe ser destruído. Ninguém quer isso, né, irmãos? Ninguém quer trazer destruição para a sua vida. Ninguém quer trazer destruição para a sua casa. Ninguém quer ver o cerco na sua família. Ninguém quer ver o mal. Mas aí vem uma pergunta: mas por que o mal acontece? Mas por que vem a destruição na terra? Mas por que acontece tudo isso? Uma hora é enchente, uma hora é fogo,
uma hora é terremoto, uma hora é enfermidade. Por que acontece isso? Aí aqui nós vamos ver, por que Deus fala isso com o povo? Para eles abrir para vir um juízo. Porque ia vir destruição, ia ter gemido dos pastores, porque ia ser destruído o pasto, a glória. O Jordão também ia ser destruído, não o Jordão, mas os pastos do Jordão. Tudo isso por causa que o povo ia rejeitar o seu Salvador, o seu Senhor. Tudo isso ia acontecer por causa da rejeição do Senhor Jesus e por causa daqueles que estão guiando para o lugar errado. E eu queria mostrar para vocês nessa passagem e com outras passagens a consequência que é a gente rejeitar Jesus, a consequência que é a gente rejeitar o Messias, o Salvador da nossa alma, a consequência que é rejeitar a Deus. O primeiro a rejeitar a Deus foi Adão e Eva. Você já sabe que a consequência é até hoje. Mas não foi só Adão e Eva que rejeitou a Deus, nós também já rejeitamos a Deus, nós também já rejeitamos ao Senhor, e nós sabemos que veio consequências na nossa vida. Agora o que nós não podemos fazer é ficar rejeitando toda vez e para sempre, continuamente. Rejeitar uma vez é uma coisa, rejeitar agora para sempre ou continuamente é outra coisa. E aqui Deus fala de uma rejeição do povo. E por isso as ovelhas, nós vemos no versículo 4, elas iam ser o que? Apacentado para matança. Como as ovelhas do templo, já tinha umas ovelhas que estavam destinadas para ser oferecido como sacrifício a Deus. Aquelas ali já estavam destinadas para isso. Agora essas ovelhas vai ser apacentadas para matança. Irmão, vamos lá. Você ser apacentado para matança, para você ser degolado, para você ser morto, quem quer isso, irmão? Ninguém quer. A gente quer um pastor, olha como que Deus é bom, que nos guia a pastos verdejantes, irmãos. Nós queremos um pastor que nos guia às águas tranquilas. É esse pastor que a gente melhor devemos querer. E eu creio que vocês também querem. Mas não é todos que querem. E quem não quer o pastor Jesus, acaba rejeitando tudo que é bom, tudo que é bom, tudo que traz vida, tudo que traz bênção, tudo que traz salvação. E automaticamente a gente rejeitando Jesus, rejeitar tudo que é bom, só vai restar outro pastor para nós. O pastor infiel, que não é governado nem por Deus, nem por Jesus, nem por Espírito Santo, mas governado segundo o espírito do anticristo, que já opera hoje, nós sabemos, nos filhos da desobediência, e é governado conforme o príncipe desse mundo, Satanás. Então só tem aqueles que é governado por Deus, e tem aqueles que é governado pelo mal. Então quando nós rejeitamos o verdadeiro, nós ficamos com o falso. E o falso, ele não apacenta nós para o céu, ele não apacenta nós para a salvação, ele apacenta nós para a matança, ele apacenta nós para a destruição. Aqui Deus fala para Zacarias, ele vai simbolizar primeiro o pastor bom, o pastor Jesus. Depois nós vamos ver o pastor inútil, que aqui, no contexto mais amplo, mais para frente, foi aqueles que estavam levando o povo para mau caminho. E no contexto mais amplo, nós sabemos que amplia para o anticristo, que nos últimos tempos vai pastorear aqueles que não quer Deus, que não foi lavado no sangue de Jesus, mas vai aceitar a marca da besta, ou os princípios da besta. Você está entendendo o que Deus está querendo falar comigo, com você, irmão?
a importância da gente abrir as portas para o bem? Jesus está à porta e bate, irmãos. Aquele que abre, ele entra e ceia. Então vale a pena abrir a porta para Jesus. Porque nós abrimos a porta para Jesus, o fogo não vai consumir a nossa vida. E quando eu falo fogo, estou relacionando também o fogo do inferno, que é o dano da segunda morte. Então vale a pena a gente abrir as portas para Jesus. Então Zacarias vai apacentar um povo que já está destinado à matança. Eu vou ler na versão transformadora aqui, que diz assim o versículo 3: ouça o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouça os leões fortes rugirem, pois as matas do vale do Jordão foram devastadas. Assim diz o Senhor meu Deus: vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Irmão, quem quer estar destinado para a morte? Ninguém, né? Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso. E olha lá, e os vendedores dizem: louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Quem não aceita Jesus está na mão de mercadores, mercenários e de falsos. E os falsos, que eles querem? Não quer a sua vida, não quer a sua salvação melhor. Eles querem o seu recurso. Eles querem tirar tudo. Pode ver que Satanás, quando ele pega uma pessoa, ele usa aquela pessoa para fazer todo tipo de maldade, se ela dá lado para ele. E por último, o que ele faz? Acaba com a vida da pessoa. Destrói, apesar que quem dá a vida é Deus. Mas ele destrói, coloca a pessoa lá no poço, lá no buraco, que não parece que nem a gente. Porque ele faz com a pessoa virar como se fosse um animal, longe de Deus, afastado de Deus, afastado do Senhor. Então essas ovelhas estão sendo destinadas, pastoreadas para matança. Por quê? Porque aqueles que estão cuidando delas não estão nem aí para elas. E como elas não quis o pastor verdadeiro, acaba sendo elas como se fosse um produto, vendido como comércio. Os compradores se alegram porque estão comprando a ovelha não para pegar a lã da ovelha, mas aqui é para matar a ovelha. E se for ver um pastor verdadeiro, ele prefere a ovelha viva, porque o recurso que a ovelha dá melhor do que a carne é a sua lã. Mas quem não é o pastor verdadeiro, ele quer a carne da ovelha. Aí os vendedores vendem, e os compradores compram para matar. E aí os vendedores, tô rico, enriquece com a morte de uma ovelha. Mas o pastor fiel, ele não arranca a vida das ovelhas, ele dá a vida pelas ovelhas. Por isso a importância de eu e você cair na mão do pastor certo. Aqui eu estou falando de Jesus. E para a gente tomar cuidado também com um certo tipo de coisas que a gente ouve, para onde a gente vai, o que a gente faz, se não tiver de acordo com a palavra de Jesus. Lembra? As ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e conhecem a voz dele. Então nós temos que ouvir a voz de Jesus e conhecer a voz de Jesus, para a gente não cair na mão de vendedores. E Deus falou algo no meu coração, eu quero compartilhar e vocês vão entender. Só tem vendedor porque tem quem compra, não é? Só tem um falso porque tem quem é falso. Se todo mundo fosse verdadeiro, não ia aceitar o falso. E Paulo falou para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4,
Quero até que os irmãos abram, eu não ia entrar agora não, mas vamos entrar, irmão. Vamos entrar nessa passagem. Deixa lá marcado também Zacarias, que a gente vai voltar. Nós somos num culto de ceia, irmão. Nós vamos chegar lá no que Deus tem para falar conosco. Mas olha aqui o que Deus está falando. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregue a palavra, inste a tempo e a fora de tempo, retaguarda, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, de daqui o ensino, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Quem vai levantar líderes aqui? As próprias pessoas. Influenciada por quem? Pelo próprio inimigo e pela sua própria carne. Porque não vão aguentar ouvir mais a sã doutrina. A palavra que foi falada aqui, desejar o leite racional, é a palavra pura. Como menino nascido de novo, nós tem que querer o que é puro, o que é puro. Então não vão querer mais o que é puro, vão querer o que é falso. Aí por ter comichão nos ouvidos, vão falar, não, vamos levantar um líder aqui para nós. Aí levanta o falso. Aí levanta o vendedor, não vez de levantar o verdadeiro pastor. Aí levanta o vendedor, que fala conforme as suas concupiscências. Aí ele faz das vidas um produto, e as vidas faz dele um patrão. Ele vende e lucra com as vidas, não cuidando da lã, mas tirando o que ela tem. Então vamos tomar cuidado, igreja. Vamos tomar cuidado, vamos ouvir a palavra do pastor correto. Vamos ouvir a palavra de Jesus, irmãos. Jesus tem o melhor para nós. Jesus tem o melhor para a igreja. Então, Deus já tinha avisado Paulo, e Paulo avisou Timóteo. E a palavra de Deus nos avisa hoje. As consequências da gente rejeitar o verdadeiro pastor, nós vamos cair na mão do falso. E Deus não quer que a gente caia na mão do falso, por isso que Ele enviou o verdadeiro para morrer por nós, e para se apresentar para a minha vida e para a sua vida. E ainda diz, louvado seja Deus. A ovelha vai ser morta, vai arrancar tudo que tem, fala louvado seja Deus, porque eu estou rico, não importa quem vai morrer, quem vai ficar vivo, o importante é que eu estou rico. Meus irmãos, mais importante que riqueza é a salvação da nossa alma. Mais importante que riqueza é a paz interior, é a saúde emocional, é a saúde física. É isso. Então, a primeiro momento, aqui o profeta está simbolizando um bom pastor, mas mesmo assim as ovelhas estão sendo levadas para a matança. Por quê? Porque elas quiseram. Elas quiseram, elas fizeram a escolha delas. E aí eu falo, qual que é a sua escolha nessa noite? Você vai aceitar o que é bom ou o que é ruim? Tem que fazer escolha. Aí olha o versículo, irmãos. Versículo 6. Certamente não terei mais piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e não os livrarei da sua mão. Para os irmãos entenderem melhor, aqui, primeiro pastor, Jesus Cristo, e eles rejeitaram Jesus. Lembra quando Jesus veio? Os que era seu não
receberam. O que eles preferiram na época? Os escribas e os fariseus, os mestres da lei, ou seja, os falsos mestres da época eles preferiram. E os falsos mestres não tinham salvação para dar para eles não. Venderam Jesus por inveja, quiseram matar Jesus por inveja. E olha o que diz: por esse povo rejeitar o Senhor, Deus não ia ter mais piedade da terra, não ia ter mais piedade deles. Eu vou ler na Nova Versão para os irmãos entenderem também. Versículo 6 diz assim, não precisa se acompanhar aí que vai ser diferente, mas eu li nessa versão Almeida Revista Corrigida, agora na versão transformadora diz assim: da mesma forma não terei compaixão dos habitantes dessa terra, diz o Senhor. Eu os entregarei nas mãos um dos outros e nas mãos do rei. Eles devastarão a terra e eu não livrarei. Por que Deus ia permitir isso? Aí vem aquilo que eu perguntei para os irmãos, ou aquela pergunta que eu fiz: por que Deus permite o mal? Ou por que acontece o mal? Porque certamente o povo rejeita Deus. Adão e Eva rejeitou, e depois Caim matou Abel, aí começou um atrás do outro. E aqui agora esse povo rejeita Deus, rejeita o Senhor, e por isso ia vir o que? Destruição. Ele ia entregar nas mãos daquele que ia destruir. Olha isso aqui, irmãos, quando a gente não entrega a nossa vida para Jesus, a gente está à mercê daquele que governa esse mundo, e a gente está à mercê de ser destruído, porque o diabo ele faz isso, nós já sabemos, ele mata, ele ilude. Então pelo povo não querer mais saber de Deus, o povo ia ficar na destruição. Irmão, um recado para mim, um recado para você, um recado para todos que vão ouvir e para o mundo inteiro: quem rejeita Jesus está procurando a destruição. Porque aí você fala, mas Deus é assim, rejeita Jesus, ele já pune? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. É porque quem rejeita o bem vai procurar o mal. Porque se você não anda no caminho do bem, você vai andar no caminho do mal. E o caminho do mal mesmo vai te enlaçar. E aí você vai receber aquilo que você está plantando. Vai ser destruído. Então Deus não quer nos entregar, irmão, a morte. Deus quer nos entregar a salvação. Olha o versículo 7. E eu apacentei as ovelhas da matança. Meu Deus, rapaz, eu não quero apacentar ninguém que vai morrer não, irmão. Assim eu morrer, eu falo para ser destruído. As pobres ovelhas do rebanho, eu tomei para mim 2 varas. Uma chamei suavidade e a outra chamei laços. E apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído seja, e os que restarem comam cada um a carne da sua companheira. Meu Deus, irmão. Aí olha o 10. E tomei a minha vara, e tomei a vara suavidade, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos esses povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Tinha 2 varas, irmãos. Essas 2 varas, uma simbolizava suavidade, a outra vara simbolizava aqui laços, mas eu fui pesquisar mais no original, aqui é união. Era laços que mantinha firme. Aí a gente vai entender pelo contexto. Então uma vara simbolizava suavidade e a outra vara simbolizava laço, ou tradução melhor, união. Por quê? Porque enquanto o povo estava na obediência a Deus, no concerto de Deus, tinha graça, tinha suavidade.
Enquanto o povo, como nação, se comportava, não quebrava a lei de Deus, ainda tinha laço do quê? Laço de união. Ainda o povo era unido. Mas depois que o povo rejeitou o Senhor Jesus, aí, irmãos, eles quebraram a aliança. E quando a gente quebra a aliança, ela mesmo também nos quebra. Você sabia quando você quebra uma lei, a lei mesmo te quebra? Então eles quebraram a aliança. Aí por isso ia ser quebrado as duas varas, simbolizando que Deus tinha tirado a graça deles. Deus não ia agir melhor, mas com favor, melhor traduzindo, com misericórdia. E que as duas nações, Israel e Judá, que estavam unidas, ia ser espalhada. Meus irmãos, eu quero suavidade, irmão. Eu quero graça. Eu também quero união. Só que para mim continuar na graça de Deus e continuar unido com Cristo e com a igreja, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu preciso aceitar o Messias Jesus e andar no caminho dele. Aceitar a lei dele, aceitar a palavra dele. Para quê? Para que eu não quebre o concerto e eu fico à mercê de receber o juízo, no vez de receber graça. Porque Deus tem graça para nós, Deus tem misericórdia para nós, mas nós também temos que querer graça e misericórdia. Irmão, aqui o profeta quebrou, irmãos. Eu vou ler na Nova Versão para os irmãos entender. Diz assim, eu vou ler a partir do 10, diz assim: em seguida peguei a vara chamada favor e quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim acabou a aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu que o Senhor falava por meio de minhas ações. Foi quebrada aquela vara para entender que o Senhor estava falando através do profeta, e que o povo quebrou a aliança com Deus. Então eu lhes disse: se quiserem, paguem o meu salário, mas se não quiserem, não paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. O que simboliza isso? Como eles não quis o cuidado do bom pastor, o que o bom pastor falou? Então, aqui o profeta vai usar um tom irônico, porque eles pagaram 30 moedas pelo preço de um serviço do pastor. Aí, olha o que diz o 12. Eu disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido. Ou seja, paga o meu salário, na Nova Tradução. Aí sabe o que eles fizeram? Pesaram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, se vocês lerem Êxodo 21, 32, quando um boi chifrava um escravo, dava um chifre no escravo, e se aquele escravo chegava e vinha a óbito, alguma coisa, tinha que pagar 30 moedas de prata para o seu senhor. Então, sabe o que eles estão falando? O preço do pastor, do serviço do profeta, ou do serviço de Jesus, não vale nada. Porque naquela época tinha escravo que não era muito valorizado. Tinha uns que eram valorizados, mas uns que não. Então eles não deram valor no pastor e nem deram valor em Jesus. Você já pensou, irmão? Avalei o preço. Ó, pastor, é só 30 moedas que você vale. Moeda de prata. O valor de um escravo daquela época. Não que um escravo, uma pessoa em si não valia, mas era como era tratado naquela época. Irmãos, fazer uma pergunta: quantos que Jesus vale para você? Hoje nós estamos em noite de ceia. Para eles, Jesus não valia nada. Sabe por quê? Porque crucificaram Jesus. Para Judas, Jesus valia 30 moedas de prata.
Agora eu faço uma pergunta: o quanto o bom pastor vale para você? Será que vale a pena trocar Jesus por qualquer coisa? Por dinheiro, por fama, por pecado, por algo que a gente quer? Ou será que vale a pena a gente ser fiel a Jesus, irmãos? Aqui pesaram 30 moedas, não vale nada. E vamos abrir lá em Mateus, para não ficar só na minha... Mateus 26, deixa aí o Zacarias aberto também. Vamos ler o versículo, irmãos. Versículo 14, Mateus 26, 14. Aqui o povo já está procurando a ocasião, o sacerdote, para prender e matar Jesus. Aí eles acharam uma brecha em Judas. Diz o versículo 14: Então dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscavam oportunidade para entregar. Então esse versículo que foi pesado aqui, o valor do profeta, do pastor daquela época, em Zacarias, está simbolizando o preço que foi dado por Jesus, que Judas traiu Jesus. Tanto para vocês entenderem, aí mesmo em Mateus 26, ou no 27 melhor, vai no 27. Olha o que diz o versículo 9. Embora aqui está falando que é uma profecia do profeta Jeremias, porque eles colocavam às vezes um profeta mais antigo, mas nós sabemos que é conforme o profeta Zacarias falou também. Diz o versículo 9, Mateus 27, 9. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi avaliado, que os certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Então a palavra de Zacarias se cumpriu quando Judas fez aquilo. Avaliou Jesus por 30 moedas de prata. E os escribas, fariseus, hipócritas que fizeram, venderam Jesus, ou compraram Jesus por 30 moedas de prata. Então Judas falou, presta atenção. Judas falou: vocês me dão 30 moedas, eu dou. Aí eles: então nós te dá 30 moedas. Então para eles Jesus valia 30 moedas, mas era um valor insignificante. E compraram um campo do oleiro, porque Judas tentou, irmão, com remorso, devolver as moedas. Aí falou: não vamos lançar num tempo não, que isso aí é preço de sangue. Aí compraram um campo do oleiro. E é o que está escrito aqui no versículo 3. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço, em que fui avaliado por eles. E tomei as moedas de prata e arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Jesus para eles, 30 moedas. O bom pastor não vale nada para eles. E agora, quantos que o bom pastor vale para nós, irmão? O bom pastor vale muito, irmão. Jesus vale muito. Ele é precioso. Ele é poderoso, irmão. Ele é o salvador da nossa alma. Ele é o guia da nossa vida. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o Deus que nos redimiu e é o Deus que vai voltar para nos buscar, irmão. Então vamos louvar a Jesus, vamos engrandecer a Jesus e deixar que Ele reine na nossa vida, porque quando Jesus veio, eles não queriam andar no trilho de Jesus, não queriam se submeter ao jugo de Jesus, ao jugo da palavra. Eles queriam andar conforme os mestres daquela época, conforme os seus desejos daquela época. E hoje, em nome de Jesus, nós vamos andar conforme os maus ensinamentos, não vamos andar conforme as coisas desse mundo, porque senão a gente vai andar no caminho errado, e a gente vai rejeitar Jesus, e não é isso que Deus espera de nós, irmão. Deus quer que nós aceitamos. Aí por eles rejeitar Jesus, olha o que diz Zacarias, irmãos, capítulo 14,
por eles rejeitar Jesus. Embora Zacarias profetizou antes, mas nós sabemos que os profetas profetizavam de coisas futuras. Embora eles falavam coisas que estavam acontecendo, mas também profetizavam sobre o futuro. Versículo 14: então quebrei a minha segunda vara, laços, ou união. Versículo 14 de Zacarias 11: para romper a irmandade entre Judá e Israel. Quando o povo quebrou a aliança, a união também foi quebrada. Já não tinha mais união. Aí o povo foi o que, irmãos? Separados. Israel foi separado. Meus irmãos, e por que tanta divisão hoje, tanta separação? Porque estão quebrando a aliança. Aliança com Deus, aliança com o próximo. E não é só no mundo, também na igreja. Quebra de aliança traz divisão. Quebra de aliança vai trazer também destruição. Aí agora por eles rejeitar, Deus quebra a aliança, a união. E o que sobra para eles agora? Versículo 15: e o Senhor me diz: toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato. Eu vou ler agora, irmãos, na outra versão, para os irmãos entenderem. Versículo 15, diz assim: então o Senhor me disse: volta e faça agora o papel de um pastor inútil, para mostrar como entregarei essa nação a um pastor que não cuidará das ovelhas. Ele rejeitou o pastor Jesus, o Messias, caíram na mão de pessoas inúteis. Sabe esse instrumento aqui do pastor? Se não é o verdadeiro pastor, o falso pastor, o que ele faz com o instrumento que ele não sabe manejar, porque ele não é o verdadeiro? Ele machuca. Por eles rejeitar Jesus, eles foram machucados, eles foram feridos. E eu vou até ler com vocês o quanto Jesus chorou por eles rejeitar Jesus. O quanto Jesus chorou. E sabia que Deus sente, irmão? Jesus sente, o Espírito Santo sente quando a gente rejeita Ele, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa. Você acha que Deus fica alegre quando Ele vê uma alma se perdendo, irmão? Ele faz de tudo para resgatar aquela alma. Ele fez tanto que Ele enviou o seu próprio Filho. Olha o versículo, vamos abrir agora melhor, lá em Lucas, abre em Lucas 19, e não esquece do Zacarias, que nós vamos voltar, que tem mais 2 versículos. Lucas 19, olha o versículo 41 em diante. Lucas 19, versículo 41. Hoje eu estou sendo mais pausado para os irmãos ver os versículos, e para ver realmente o que aconteceu, e para a gente entender a consequência da gente rejeitar Jesus. A consequência. Olha o versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, aqui está falando de Jesus, chorou sobre ela. Jesus chorou, irmão, sobre a cidade, dizendo: ah, se tu conhecesse também, ao menos o teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos, que dentre ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Esse versículo aqui é o povo rejeitando Jesus. Esses versículos. Porque quando Jesus veio, eles não entenderam que a salvação, a paz deles dependia de Jesus. Aí eles rejeitam Jesus. Jesus chora pela cidade, irmão. Aqui chora ali com angústia, com pesar, porque Jesus sabia a destruição que ia vir sobre aquela cidade.
porque eles estavam rejeitando o autor da vida, o salvador da alma deles. Jesus sente quando a gente rejeita a Ele, quando a gente rejeita a Deus. E por isso Jesus está falando: vocês não reconheceram o tempo da sua visitação, agora os inimigos vão cercar, agora vocês vão ser destruídos, não vai deixar pedra, porque vocês não reconheceram. Irmãos, os que era seu, não reconheceram. Depois disso, o povo ficou sob o domínio dos romanos, e não só isso, mas também sobre o domínio de falsos mestres da época. Embora nós sabemos que a igreja também veio pregando o evangelho, mas estou falando daqueles que rejeitaram Jesus, não estou falando daqueles que aceitaram, daqueles que rejeitaram. Aí chega lá no ano 70, depois de Cristo, depois de 40 anos, o general Tito cerca Jerusalém, queima o templo que foi reformado por Herodes, e houve a maior diaspora, ou a dispersão. Eles são espalhados. O que Deus falou se cumpriu. Falou através de Zacarias, falou através de Jesus, se cumpriu, porque eles rejeitaram o Messias e acabaram ficando sobre julgos de pessoas que não é o verdadeiro pastor. Então, igreja do Senhor, se a gente quer paz, se a gente quer salvação, vamos aceitar o verdadeiro pastor, vamos aceitar o pastor fiel. E por que tanta destruição, tanta morte, tanta maldade hoje? Tudo porque não querem o Jesus. Agora eu não estou falando que as pessoas de bem que sofrem por causa do mal foi porque elas rejeitou Jesus. Estou falando que tudo isso está na terra por causa do pecado, por causa da rejeição. Imagine todo mundo aceitando a Jesus, que mudança não vai ter, meus irmãos. Imagine esses judeus, se tivessem aceitado Jesus, que mudança ia ter. Apesar que o coração deles foi endurecido por causa da plenitude dos gentios, até nós ser salvos. Mas também porque eles endureceram o coração. Eles rejeitaram o Messias, rejeitaram o Salvador. Olha o versículo 14 de Zacarias. Zacarias 11, melhor 16, irmão. Zacarias 11, 16. Porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará desgarrada, não sarará doente, nem apacentará sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas, vai quebrar as patas. Rejeitaram aquele que dava alimento, rejeitaram aquele que alimentava, agora ia ser devorados, ia ser machucados. Pelo um pastor inútil. E nós sabemos que quem não aceita o pastor Jesus está sobre o governo do pastor inútil, ou sobre o governo desse sistema pecaminoso. Aí acaba sendo despedaçada, porque daquilo que você vira servo, daquilo que você é servo, ou aquilo que te domina, melhor, você acaba virando servo. E tem coisa que te destrói. Olha o versículo 17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente secará e o seu olho direito completamente escurecerá. Os pastores iam destruir, como aconteceu, destruir Jerusalém, mas também Deus tratou com eles. E nos últimos dias, o pastor inútil, a liderança inútil, o anticristo, também vai querer governar, mas no final ele vai ser destruído. Quem quiser ficar com ele vai ser destruído também, como nós vemos em Apocalipse. Mas, irmãos, como eu disse, nós estamos aqui porque nós queremos o pastor verdadeiro. Então vocês viram a consequência de rejeitar o pastor certo. O povo sofreu a consequência. Eu mostrei aqui na Bíblia de quem estava falando e o que eles sofreram. Agora eu e você, nós não queremos causar dor para nós mesmos. Vamos desejar a palavra pura, para não cair na mão de falsificador. Vamos desejar o pastor fiel,
para a gente não cair na mão do falso. Não vamos querer ouvir o que a gente quer, irmãos. Vamos querer ouvir o que Deus tem para falar. Só tem os vendedores porque tem os compradores. Não vamos ser vendedores, nem compradores no sentido do bem, ou de querer comprar coisas corruptas e vender coisas corruptas, ou de querer ganhar lucro em cima das pessoas, matando, destruindo as pessoas. Então não vamos cair na mão de mercenários, mas vamos estar na mão do bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Hoje é noite de ceia, e sabe o que o bom pastor falou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe o que o bom pastor falou em Lucas? Eu vim dar a minha vida por resgate de muitos. O bom pastor, ele cuida de você, ele dá a vida por você. Então, por favor, não vamos rejeitar esse pastor. Ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o autor também da nossa glorificação. Um dia nós vamos estar com Ele e veremos Ele como Ele é. E nunca mais nós vamos sofrer opressão. Nunca mais. Porque nós vamos reinar com Ele para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus. Mateus 26. Irmãos, ficou clara essa palavra? Você entendeu a importância de você não rejeitar Jesus? Eu também. Você entendeu porque tudo isso acontece no mundo? Rejeição a Deus, rejeição a Jesus. Você entendeu que quem rejeita a Deus acaba aceitando o mal e acaba recebendo o que o mal tem para dar? Então vamos aceitar o bem. Mateus 26, irmãos. Vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando, partiu. E o deu aos discípulos e disse: